Salve, galera! Estamos aqui em mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje, eu estou trazendo uma marca aqui que eu tenho profundo respeito, admiração. O cara é mais do que um cliente, é um amigo. E isso vem de geração, tá? Porque ele vai falar do que se trata, ele vai falar quem é, ele vai falar a história da marca. E... Cara, eu fico até arrepiado, porque é uma história que a gente conhece, a gente já acompanhou, e é muito bacana. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, Gustavo Scaramboni, da Lecador. Lecador, hoje, quantos anos, Gustavo? 40 e... Meu Deus, pedi conta. 43. 43 anos. O Gustavo está com essa voz rouca porque ele ficou cantando ontem a noite inteira, tá, galera? Mas vamos nessa. Gustavo, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, que você hoje é a figura do Lecador, é a cara do Lecador, seus irmãos são juntos, mas você é o public relation aí do Lecador. E também depois, vindo com a história a sua e depois com a história nossa aí do Lecador, que é muito bacana. Obrigado, André. Primeiro de tudo, o PR do Lecador é a coxinha, não sou eu. A coxinha é mais bonita, mais gostosa que eu. Eu quero ver, ele prometeu que vai chegar aqui, hein? E... Só quero ver. Eu vou comer a coxinha de jaca hoje. Ah, maravilha. É, gostosa. Vamos lá, gente. Meu nome é Gustavo Scaramboni, eu tenho 46 anos. 47, fiz semana passada. Sou carioca, tijucano. Formei em administração na PUC, Rio. Apaixonado pelo Rio. Empreendedor. Apaixonado por empreender, por histórias, por pessoas. Apaixonado por histórias. Histórias são algo magnífico, sabe? Algo que deixa a gente, caraca, engrandece. E amigo do André. Cliente do GSP e amigo do André. E só um detalhe, gente. Ele é o vice-presidente do nosso Conselho de Varejo. Nosso Conselho de Varejo hoje só existe porque o Gustavo, um determinado dia, foi lá na empresa, fez uma provocação para a gente, e aí a gente criou energia, a gente se motivou, e a gente montou um conselho que está funcionando, graças a Deus, muito bem, levando e fazendo uma troca e fomentando o varejo de uma maneira ímpar. Então, eu também tenho que agradecer ao Gustavo, porque ele foi o causador do nosso conselho hoje. Desculpa aí, Gustavo. Nada, que isso. Eu acho que a gente tem que tentar disseminar conhecimento, disseminar poder, entregar para as pessoas a possibilidade de elas poderem crescer, né? Eu acho muito legal. Você conhece isso, conhece aquilo, mas se você não puder passar isso adiante, isso de nada funciona, Perfeito. de nada adianta. E aí eu comecei a provocar você. Cara, tem tanta marca legal aqui dentro, tanto conhecimento, tanta gente boa. Por que você não se predispõe a ajudar pessoas que venham para cá, que queiram vir aqui conhecer você, conhecer a casa, conhecer as marcas, conhecer o trabalho que é feito, para que elas possam evoluir também. E, cara, tem muita gente evoluindo lá. Eu acho isso um barato. Tá rendendo frutos. Parece que não, mas isso rende frutos, cara. Mas voltando aqui, eu sou da segunda geração da família. Meu pai, na verdade, a primeira loja foi da minha avó. Ela vendeu pro meu pai. Meu pai pegou uma lojinha que vendia o almoço para pagar a janta e transformou numa marca de sucesso. Ele era um cara que viveu dentro do negócio. Meu pai saía para trabalhar antes de eu ir para a escola e voltava depois que eu ia dormir. E aí eu acho que fica a primeira lição, né? Não existe sucesso sem trabalho. Eu acho que tem que trabalhar pra cacete. É engraçado, quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiência a gente vai tendo, mais pessoas vai conhecendo, e aí você vê que os clichês todos fazem sentido. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é o dicionário, né? Eu acho tão bizarro isso, porque você vai vendo várias coisas que assim... isso é clichê. Cara, mas é verdade. É verdade. Então, assim, a gente meu pai montou um negócio lá atrás, e ele se dedicava de corpo e alma naquilo. A gente começou trabalhando fora, eu e meus irmãos, porque ele falava o seguinte: nós não somos judeus, mas admiro muito a sabedoria dos judeus.
Ele falava o seguinte, cara, o filho do judeu nunca começa no banco do pai. Ele começa no banco do amigo do pai. Eu, Jussara, tem as histórias, né? Do pessoal de shopping center que começa... Meu filho vai começar no seu shopping. Depois ele vem pro dele. Onde você aprende, tem noção de hierarquia, noção de normas e regras. E depois você assume o seu, né? Então, ele começou assim, eu comecei fora, eu trabalhei na Arthur Andersen, vim de auditoria, e aí quando eu estava pronto para... Eu ia morar fora, eu trabalhava na McKinsey, uma consultoria, meu pai me ligou e falou assim, cara, preciso falar contigo, eu estou precisando que você venha me ajudar. E aí foi um choque de realidade para mim, porque eu caí de paraquedas ali dentro, eu nunca tinha lidado com pessoas na vida. Eu sou um cara até meio antissocial, não parece, mas eu sou. É muito doido, porque o Daniel é o irmão mais falante, mas o Daniel seria o PR, né? Mas ele fala demais até. E aí eu entrei e comecei a entender como funcionava o negócio, comecei a lidar com pessoas. E aí foi um grande aprendizado. E lá se vão 20 muitos anos nessa história, né? A gente, depois de muito tempo de trabalho, que a gente entrou, entendeu como funcionava, eu virei meu pai e falei assim, pai, eu queria abrir franquia. Isso depois de alguns anos. Não, deixa eu voltar, perdão. Ele virou... tem uma história muito boa. Meu pai tinha umas sacadas muito boas, ele era muito rápido de raciocínio. Ele era extremamente escrachado. Você não sabia se chorava ou se ria. Que ele dava uns cortes em você, você ficava sem pai nem mãe. E aí, uma vez, ele virou para mim e falou assim... Eu falei assim, pai, eu queria abrir uma loja. E aí, o Shopping Tijuca estava crescendo na época, tal, parará. E aí, ele falou assim, tá bom, eu te dou o dinheiro para abrir a loja. Eu já trabalhava 2 anos com ele, já entendia mais ou menos como funcionava o negócio. E aí, ele falou assim, eu te dou o dinheiro, mas você vai ter que participar da obra, participar da elaboração do projeto, participar da instalação de tudo, vitrine, tudo. Senão eu vou encerrar o negócio. Vai fazer? Vou. Então, assim, eu chegava no escritório diariamente às 8 da manhã, ficava até às 8 da noite, ia para casa, dormia de 8 às 10. Às 10 eu ia para o shopping, ia acompanhar a obra, discutir projeto com o empreiteiro, com o engenheiro, arquiteto. Ficava no shopping das 10 da noite até as 5 da manhã. 5 da manhã para casa, dormia até as 7, tomava um banho, ia para o escritório trabalhar de novo. Foi assim por, cara, 45 dias seguidos, sem folga nem feriado. E aí, terminada a obra, a loja inaugurou com um orçamento 20% menor que tinha estipulado, em menos tempo que ele tinha estipulado. Eu estava todo orgulhoso, né? Fui falar com ele. Aí ele falou assim, pô, rapaz, a sua loja inaugurou, não sei o quê. Ele veio, deu 3 tapinhas no ombro e falou assim, parabéns, você fez o mais fácil, que é gastar dinheiro. O mais difícil agora que é dar dinheiro. Esse era meu pai. Então, assim, ele falava assim, cara, fazer o certo e o bom não é mais que sua obrigação. Você tem que fazer isso. E aí foi, cara, a gente foi evoluindo, foi aprendendo como funcionava, foi entrando cada vez mais no negócio. Ele foi, aos poucos, soltando as rédeas para a gente poder assumir algumas coisas. E aí, depois de algum tempo, eu falei assim, pai, eu quero abrir uma franquia. Tenho pessoas me procurando, querendo franquia. E aí ele falou assim, cara, tem um cara que eu conheço que é muito bom advogado e saca muito de franquia. Aí eu fui lá no Barra Shopping, centro empresarial. Deve ter uns 20 anos isso, sei lá. Você tá velho, hein, Gustavo? Pois é. E aí eu conversei com um cara que era gerente jurídico da Multiplan. André Luiz Soares Pereira. Por acaso, é você. E aí, você, na época, a gente conversou. Você falou assim, olha, gente, acho que no momento não é esse. Você contou pra gente, você foi extremamente equilibrado em dizer assim, cara, aprendam mais um pouco sobre o negócio e façam direito. Não adianta chegar aqui e franquear e de qualquer jeito. Vocês vão perder dinheiro, vão queimar a marca de vocês. E, pô, eu agradeço muito o conselho, porque podia não ser a hora e a gente não sabia.
Eu acho que é um grande diferencial de você ser essa pessoa equilibrada e honesta, transparente com essas coisas. Gustavo, assim eu vou chorar. E, pô, conta a sua história aí, Mas tá por de óculos favor. escuro, tá de óculos escuro, ninguém vai perceber. E aí eu acho que é o seguinte, cara, a partir daí eu comecei a ver, eu descobri que tinha mais uma pessoa que eu podia indicar, que era correta e honesta, que foram vocês. Assim, cara, eu não sei se eles trabalham bem, trabalham errado ou mal, mas o cara foi correto comigo. Procura eles. E eu indiquei várias pessoas depois pra vocês. Porque eu acho que o certo é isso, cara. A gente tem que fazer o bom e o correto, entendeu? Tem que ser certo com as pessoas. Não adianta tentar ficar passando pra trás, só ficar vivendo de vender formatação. Isso não existe. Tem que ser bom pra todo mundo. Mas, enfim, voltando. Em 2019, nem muito, né? Mas em 2018, eu acho, 2017, a gente fez uma parceria com os irmãos Neto, Lucas e Felipe Neto. E aí eu falo o seguinte, não adianta você... vocês tiveram sorte, cara. A sorte, você faz a sua própria sorte. Se você for uma empresa correta, tiver um bom produto, trabalhar direito, a sorte bate à sua porta. Também não adianta a sorte bater na tua porta, você não está preparado para recebê-la, tá? Isso a gente vai evoluindo ao longo dos anos e vai entendendo que, de novo, clichê, né? A gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar estruturado para que isso dê certo. Não adianta a gente simplesmente pegar uma oportunidade e fazer. E, cara, se você não tiver uma estrutura por trás, vai quebrar. Não vai dar certo. Eu costumo sempre falar isso, cara, não adianta você encontrou... Assim, a roda já foi inventada, tá? Você pode até encontrar a roda, como, por exemplo, iogurte que apareceu, apareceram várias... A paleta, não vou dizer que são modas, mas são produtos e que, cara, as pessoas não souberam aproveitar, né? Se dá para você transformar sempre em alguma coisa e fazer alguma coisa melhor, mas as pessoas se prendem naquilo básico. Assim, cara, tem muito mais coisa que você pode fazer. Você pode agregar muito ao seu mix. Eventualmente pode ser um produto de moda, sensacional, mas ainda assim você pode fazer e tirar proveito em cima disso. Saiba quando parar. E aí, a gente veio com as coxinhas dos irmãos Neto, né? O Lucas e o Felipe são, gente finíssimos os dois. A gente fez uma parceria com eles, a gente pegou a operação de coxinhas e desenvolveu para eles alguns sabores, montamos uma operação e deu super certo. E aí, eles falaram assim, cara, a gente quer franquear isso aqui. Eu, legal. Então eu vou procurar quem eu sei que é correto. E aí eu vou falar com vocês na época. Pra gente franquear a operação dos coxinhas. E foi assim, um barato, deu super certo. A gente falou assim, olha, vamos preparar terreno, porque a gente daqui a pouco vai franquear. Vamos estudar primeiro o processo, o negócio primeiro. E aí acabou que a gente desfez a parceria com eles. Eles queriam ir para São Paulo. Assim, gente, a gente precisa primeiro estruturar isso no Rio. Não adianta a gente sair explodindo isso. Eu até entendo a ansiedade deles, eu também sou ansioso pra caramba. Mas eu falei assim, cara, a gente precisa ter isso melhor estruturado. E aí ele falou assim, cara, então a gente quer seguir com outra pessoa. Justo. A gente aqui é parceiro. A gente não tem sacanagem aqui. Eu abro vocês fazerem com outro cara. E a gente saiu do negócio, colocamos outro cara, e o cara simplesmente degringolou a parada. E aí, no final das contas, eles chamaram a gente para tentar ajudar a operar o negócio no final, porque o cara, enfim, brigou lá com eles, não sei o que aconteceu. E a gente operou mais um tempo ainda, e eles encerraram a operação. E aí eu falei assim, André, a gente está com um projeto de formatação de franquia pago, e o projeto dos irmãos Neto naufragou. O que eu faço? Aí tu virou e falou assim, por que você não vira aí? Franquia o Lecador. Eu assim, caramba. Aí algo que eu não tinha pensado ainda. Opa. Aí eu conversei com a família, meu pai era vivo na época. Aí ele pulou pra caramba, xingou, falou pra cacete. Aí a gente acabou... Tá bom, formata aí, mas a primeira franquia eu quero ver como é que é. Aí a gente vendeu a primeira franquia pro Dudu, que era amigo nosso.
que a gente tinha todo o controle sobre que não teria problema. A gente sabe que franquia realmente é uma forma maravilhosa de expansão, mas requer muito cuidado e é perigoso ao mesmo tempo, se você não tiver tudo amarrado. E aí a gente seguiu e funcionou. Abrimos aí a informação para o mercado e a gente se tornou, acho que, o maior case de venda de franquia da GSP. Naqueles anos ali, não sei como é que está hoje. Mas muita gente procurando e vocês tinham toda uma estrutura para comercial, para atendimento. E aí a gente fez e foi crescendo, crescendo, crescendo. Veio a pandemia. A pandemia, ela acabou por mudar o mundo, né? Por completo. E aí, assim, algumas verdades absolutas caíram por terra. Alguns problemas aconteceram por conta da pandemia. O mundo se readequou. A forma da gente consumir mudou bastante. E aí, cara, a gente teve alguns problemas e algumas lojas fecharam, né? Adequação de mercado, Sim, normal. Normal. Você teve no meio dessa história aí um IGPM criminoso de 30 e muitos %. Uma coisa que... Época de hiperinflação. E o IGPM é o índice que corrige todos os aluguéis. Então, assim, as lojas que conseguiram negociar aluguel ficaram bem. As que não conseguiram ficaram muito apertadas. E aí, junto disso, você teve um aumento de matéria-prima de quase 50% durante a pandemia. E aí, cara, você tem uma série de consequências disso. Tudo ficou mais caro. A alimentação fora do lar ficou mais cara. As pessoas passaram a comer quentinha, começaram a levar comida de casa. Enfim, a gente foi pego no meio de um furacão de mudanças. Eu acho que o mundo todo foi isso. O varejo está mudando. Eu tive, há pouco tempo, nos Estados Unidos e vi 2 shoppings que até então tinham muito movimento, vazios, cara. Deprimido, sabe? Lojas grandes, fechadas. E tudo isso impacta, tudo isso tem reflexos, né? E tudo isso tem razões diferentes e a pessoa começa comprando online. A Amazon, cara, o emprego que melhor paga nos Estados Unidos hoje, para quem não tem segundo grau completo, é a Amazon. Amazon Prime. É entregador da Amazon Prime. Porque eles entregam numa rapidez, numa eficiência absurda. Mas, voltando aqui. E aí, a gente foi pego no meio disso tudo. Precisamos mudar o negócio. A gente entendeu isso. E aí a gente viu que o nosso cliente, como todo cliente, começou a aceitar um produto que não era tão bom, desde que gerasse experiência para ele. As pessoas ficaram carentes de experiências, né? E aí a gente começou a ver operações de food que não tinham um produto tão bom, mas que geravam uma experiência. E aí, assim, cara, tem que focar em atendimento. Tem que ver isso. E aí foi a primeira grande virada de chave para a gente. A gente contratou um gerente de operações que era um cara extremamente comercial, extremamente focado em atendimento, para poder passar isso para o time. Porque antigamente, cara, isso eu posso dizer de olho fechado, algumas operações de comida, de food, que são conhecidas, bastava você ter a vitrine cheia na frente. Que chamava atenção. Você passava na frente, cara, vitrine cheia, vou comer. Não, só com a gente não, tá? Tem várias Sim. operações dessa. E isso mudou. Porque o cara hoje quer sentar, quer ter uma experiência, quer ser bem atendido, quer conversar com alguém, né? E aí você muda a formatação de como você funciona. As vitrines passaram a ser menores. A gente tentou focar em lojas com mesa e cadeira, para a gente poder entregar para o cliente essa experiência, que as cafeterias já vinham fazendo, e a gente insistindo no erro de não fazer isso. E aí começamos a fazer. E, cara, começou a dar resultado, começou a funcionar. Em paralelo, a gente começou, invariavelmente, aplicativos. A pessoa está em casa, vou dar um exemplo. Estava com
com o Raul esses dias, meu irmão mais novo. E aí a gente tava vendo o jogo do Flamengo. E aí ele pegou no intervalo do jogo e falou assim: quer uma pizza? Quero. Quer de quê? Tal. Aí nem se fala direito, né? Aí ele pegou o telefone, mexeu, botou o telefone assim, continuou vendo o jogo do Flamengo. Aqui, ó, meia hora a pizza chegou. Então, assim, a gente não liga mais. As pessoas não ligam mais pra... Oi, tudo bem? Eu queria fazer um pedido. Não. E se você não se adequar, acabou. Vai morrer. Porque, assim, o mercado hoje é tão feroz. E aí, assim, eu tenho um amigo, você conhece, amigo em comum, o Seco, que é um mentor de varejo, ele fala assim, cara, entenda o seguinte, se você não fizer, tem um amiguinho ali na esquina que é tanto ou mais do que você. É feroz. É feroz. E assim, passou, perdeu a chance, você não volta mais. E aí, a gente começou a operar assim, cara, peraí, tem que operar em plataforma também. E hoje, 15% da nossa receita é plataforma. Quer queira, quer não. Ah, tem taxa, tem isso, daquilo. Esquece, bicho. É um negócio que veio para ficar. Com certeza. Hoje... É um outro conceito de consumo que as pessoas já hoje... aconteceu. Exatamente isso, André. As pessoas querem facilidade, não querem dificuldade na hora de comprar. Eu costumo falar assim, cara, o Raul costuma falar assim, cara, é muito difícil às vezes comprar na gente. Porque é muita variedade. Assim, cara, facilita o cardápio do cara, faz um negócio mais simples. Então, eu acho que as pessoas entenderam isso. Né? Tem algumas operações, vou dizer, nem monoproduto, mas tem pouco cardápio. Os cardápios dos Estados Unidos hoje são desse tamanho assim, cara. Eu ia entrar exatamente nesse detalhe, Gustavo. Hoje, o que tem no Alecador? Quais são os produtos? Você já falou que um dos carros-chefes é a coxinha, Sim. Mas também a Alecador é conhecida pelas tortas e tal. Como é que está hoje exatamente o mix de produtos da Alecador? A Alecador é mais identificada hoje por vender tortas, doces ou por vender os salgados? O que você entende disso? André, hoje é meio a meio, embora a coxinha represente 30% do faturamento da empresa. Tá? E já volto a falar sobre coxinha daqui a pouco. Sim. Nosso próximo passo, nossa evolução. Mas a gente hoje é meio a meio. Agora, a gente cortou muito do mix. Tá? A gente tinha papo de 60 tortas. A gente deve ter 25 hoje. E o faturamento continua o mesmo. Ou aumentou até. A eficiência aumentou, né? A eficiência. Os custos aumentam. Óbvio. Você tem que aumentar a eficiência. E aí a gente para poder crescer, a gente mudou o processo internamente. Antigamente eu montava tudo na loja. A loja recebia um disco de massa, os baldes de recheio e as coberturas. Você precisava de uma cozinha, vou dizer, por exemplo, um Norte Shopping, tinha 7 pessoas na cozinha trabalhando. Um dia o Daniel chegou numa loja e viu a mesma torta, com 3 pesos diferentes. Isso em loja própria. Loja própria. Imagina na franquia. Não, isso foi antes de franquear, cara. Isso franquia não dá certo. Aí ele virou e falou assim, cara, olha isso aqui. 2 quilos, 2,5 kg, 3 quilos. O preço certo é de 2 quilos. E aí assim, cara, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer tudo para a fábrica. A gente pré-monta na fábrica. Garante padrão. Garante peso. E você elimina muito da mão de obra na ponta. Isso aí. E ainda assim, ainda é trabalhoso hoje, tá? E aí a gente conseguiu reduzir o pessoal na ponta, cara. O pessoal especialista na ponta. Em todas as lojas. Então, hoje o Norte Shopping, que trabalhava com 7, trabalha com 2 pessoas. Rio Sul trabalha com uma pessoa. Shopping Juca trabalha com uma pessoa. Barra Shopping, 2 pessoas. Uma pessoa, 2 pessoas na montagem. Na confeitaria. Na confeitaria. Isso, na montagem. Porque a gente melhorou o processo. E aí, mas com tudo isso, você tem mudanças variadas no mundo, né? Então, assim, veio muito do saudável, veio muito de salada, veio muito de outras questões das pessoas que acaba que você tem... outra frase que você fala é o seguinte, o varejo não tem barreira de entrada. Qualquer um pode chegar e abrir uma loja. Então, assim, quando o cara abre uma loja do teu lado, ele está no concorrente. Ele pode até quebrar daqui a 6 meses. Porque se ele não tem... Se ele não é um administrador, ele vai quebrar.
tá? Não adianta ser empreendedor, ser economista, ser inteligente. Se você não for um bom administrador, você vai quebrar. E aí o cara acaba tomando parte do teu público. Não tem jeito. Vai se tornar um concorrente seu. E aí, o mercado variado, é saudável. Porra nenhuma. Ninguém quer um concorrente, porra. Eu não quero concorrente. Você não quer concorrente. Eu queria vender tudo, se eu pudesse. Mas essa bobajada de, o mercado saudável, tem variedade. Não, quero tudo, pô. Pergunta se o Copenhague queria que existisse Cacau Show, pô. Com certeza não ia querer. E aí, acaba aparecendo outros concorrentes, né? E você acaba tendo que, número 1, diversificar um pouco mais em termos de linha de produto. E número 2, você acaba com custo e aumento de custo de vida, você acaba parando de vender para alguns clientes, né? E aí a gente teve que fechar algumas lojas. E aí principalmente de área com maior sensibilidade a preço. E aí a gente olhou assim, porra, cara, a gente tem uma estrutura grande aqui, de fábrica. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode aproveitar. Aí, um dia, minha gerente de marketing, que é uma pessoa sensacional, ela é influenciadora de marketing hoje. A gente tem muita briga. Eu sou hater dela no Instagram, mas eu gosto muito dela. Ela virou e falou assim, Gustavo, eu tive um evento de CMO em São Paulo e o gerente de marketing do supermercado XPTO se interessou por vender nossa coxinha. Aí eu falei assim, Agatha, pô, vai plantar banana, vai, cara. Pô, planta batata. Esquece, cara. Os caras não vão pagar. Gustavo, eles querem. Esquece, não querem. Não querem. Nunca vão pagar. Ela assim, pode fazer um teste? Pode. É o seguinte, me dá esse produto que eu vou levar. E se me dá um preço? Aí, joguei o preço lá em cima. Porque assim, a gente sabe que o mercado, tradicionalmente, ele trabalha com margens muito apertadas. E eles apertam, né? Aí assim, Gustavo, mas eles não querem ir pra gôndola, eles querem realmente pra lanchonete. O mercado percebeu um negócio interessante, o supermercado, que eles não têm como competir com os atacarejos. Porque o atacarejo, por vender muito, ele vem com um preço mais baixo. E aí a tendência é que os mercados morram. Mercados tradicionais, tá? Você sabe o conceito disso. hoje é supermercado de bairro, né? Exatamente isso. E você agrega experiência. Exatamente. Então, os mercados estão todos migrando para uma operação onde você tem uma operação de food dentro dele, que é muito barata. Por exemplo, no Rio, Zona Sul, no São Paulo, Oba, que são supermercados que... É muito engraçado porque eu descobri que a madrinha da minha filha, ela é sobrinha do cara que inventou isso no Zona Sul, né? E eu acabei batendo muito papo com ele depois. E aí ele falou o seguinte, cara, presta atenção no negócio. A gente aproveita tudo que está no mercado com um custo barato, que vai virar desperdício, e a gente vende dentro do mercado, da área de food do supermercado. E aí eu vou te dar um número interessante. Eu tenho um amigo, Dudu Mesquita, que ele trabalha com supermercado. E ele falou, Gustavo, os caras têm 3 lojas. Eles faturam por mês 10 milhões. Uma margem de 3%. 300 mil reais. Eles montaram uma área de food. E eles faturam 1,5 milhão com 20% de margem. Os mesmos 300 mil. Então, assim, a operação de food dentro do supermercado veio para ficar. Isso aí. Porque, assim, os caras perceberam que o cliente que quer preço é no atacarejo. E a única forma deles competirem com esses caras é entregando uma experiência. Você tem várias operações hoje fazendo isso, né? Você tem Presunic, Guanabara, o Zona Sul, principalmente, Zona Sul começou com isso. E aí, assim, as pessoas comem lá. E fica um negócio agradável. Agradável. As pessoas vão lá para uma pizza, para tomar um vinho. É legal, sabe? E aí... Virou programa. Virou programa.
Café da manhã. E aí, por vai. as lanchonetes dos supermercados começaram a crescer. E aí, voltando à história da Agatha, ela pegou e falou assim, cara, vou levar para ele, dá o preço, X. Aí ela levou o preço pro cara. Aí ela me ligou assim, o cara quer saber quando é que você entrega. Assim, ó, tá brincando comigo. E se consegue entregar, né? Agora você me quebrou, né? Quantidade de Agora eu produção. sou obrigado a fazer isso. E aí a gente começou começamos a trabalhar o B2B. E eu cara, dava nada por isso. E aí começou a funcionar. E aí a gente montou uma operação e começaram a ligar pra gente. Pô, vocês fazem coxinha B2B? Por acaso, né? Eu não sei se as pessoas se falam, eu não sei se é o telefone celular que escuta e manda notificação pros outros, não sei como é que é isso. Você começou a pipocar gente. E aí eu falei assim, cara, beleza, vamos organizar isso melhor. E aí a gente mudou o processo da fábrica e o que era 0% em outubro do ano passado, de faturamento da fábrica, passou a 1% em novembro, passou a ser 5% em março, 7% em abril, está em 9% em maio. Em julho, a gente chega a 18% do faturamento da fábrica B2B. Que legal. E a expectativa é que a gente chegue a 30% ao final do ano, vendendo B2B. É uma outra operação. É um outro canal de distribuição. Outro canal. Eu acho que é um movimento natural da indústria. Tá? A gente tem os dois, a gente tem a indústria e tem varejo. Sim. Mas é um movimento natural da indústria fazer isso. Porque você consegue vender para N pessoas e consegue manter tua marca, né? Tua margem. E aí, nesse meio tempo, como eu falo, a gente é inquieto. A gente falou assim, cara, a gente estava... 2024 foi um ano difícil pra caramba. E aí eu sentei com meus irmãos e falei assim, cara, a gente precisa arrumar a fonte de receita. Vamos procurar. Aí começamos daqui, dali, começamos a apertar daqui, procurar. Começamos a fazer contato e aí começamos a fazer mais B2B. E aí o Raul um dia virou e falou assim, cara, a gente teve em Chicago ano passado, e aí o Raul tava com... A gente conhecia um cara muito legal, o Fábio Maicon, da FMK. Esse cara é o maior vendedor que eu conheço de equipamento. E aí esse cara, ele é carioca, e no evento só tinha paulista. E aí a gente foi falar com uma pessoa, numa reunião. Aí eu disse, pô, fulano, tudo bem? Eu sou da marca tal, marcas boas, né? Aí eu disse, tudo bem, eu sou o Gustavo, do Lecador, não sei o quê, Parará, Rio de Janeiro. O cara disse, pô, não conheço o Lecador. Aí o Fábio veio por trás e falou assim, simplesmente a melhor coxinha do mundo. Aí eu assim, porra, cara, você acabou de ganhar meu coração. Aí o cara falou assim, a coxinha do Lecador é um patrimônio do Rio de Janeiro. Isso bate na minha cabeça, bate na cabeça do Raul. Um dia o Raul vira para mim assim, cara, o Fábio falou um negócio muito interessante. Nós somos um patrimônio do Rio de Janeiro. Outro patrimônio do Rio, desculpa, eu não estou sendo presunçoso, não, tá? Só, pelo amor de Deus. Sou zero isso. Mas foi a nossa conversa, assim, cara, patrimônio do Rio é o Maracanã. Por que a gente não está no Maracanã? Aí eu falei assim, putz, Raul. Aí começamos a fazer contato, procura daqui, procura dali. O lance do empreendedor, a gente é fuçador, né, cara? É isso aí. A gente está sempre procurando, a gente sempre arruma uma solução para tudo. E aí começa a ligar daqui, ligar dali, procura, pá. Chegamos no Maracanã. Aí o Maracanã ele é administrado hoje pelo consórcio Fla-Flu. E aí as pessoas falam assim, o Fluminense não paga aluguel, o Flamengo. Mentira. O Maracanã dá lucro, tá? Dá lucro pra cacete. O Maracanã, ninguém tem que pagar nada. O Maracanã, inclusive, vai ser a maior fonte de receita dos clubes daqui a alguns anos. Não sei se você sabe, mas o Tour do Maracanã hoje tem 770 mil pessoas por ano com o ticket médio de R$60. Isso dá 42 milhões de reais por ano. Os caras tiram muito dinheiro ali. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta a segunda. local mais visitado. Segundo, cara. Cristo Redentor, Maracanã Pão de segundo. Açúcar, Maracanã segundo. Maracanã.
Aí, Sambódromo, sabia? Sambódromo, as pessoas vão visitar o asfalto, né? Porque durante o ano não tem nada lá. e aí, a gente foi falar com o Maracanã. Engraçado, né, cara? As coisas acontecem por um motivo. O acaso não existe, né? Aí o diretor do Maracanã, comercial, falou assim, vem aqui falar comigo. Aí chegamos lá pra falar com o cara. Cara, gente fina pra caramba. Aí ele falou assim, tava falando de vocês ontem. Eu precisava de vocês aqui dentro. Aí eu assim, cara, que maneiro. Sou fã de vocês desde 1900 e vovó. E todo mundo que tava na sala também era fã da marca. Eu falei assim, caraca, que maneiro. Isso foi assim, foi um alento no nosso coração, né? Esse cara, acho que a gente fez alguma coisa certa na vida. E aí o cara falou assim, a gente quer a coxinha de você aqui dentro. Vamos negociar isso aí. Aí eu, pô, legal, beleza. Vamos fazer isso, fazer aquilo, pá, pá, pá. 2 meses de negociação. E aí a gente não podendo falar nada, né? Porra, sou rato de Maracanã desde cedo. Aí a gente, traçado isso, porque a gente estava negociando uma notinha no Lauro Jardim. Aí o Maracanã ia divulgar só às 6 da tarde. O Lauro Jardim daria o furo às 5. Aí o Maracanã soltou às 5 horas da notícia. Ah! Quebrou esse Maracanã, coxinha do Lecador, coxinha oficial do Maracanã. Pô, aquilo foi lindo. Mas funcionou pra caramba. O Maracanã colocou as coxinhas na tela. Então, assim, no telão dos jogos aparece coxinha. A gente fez uma ação com a coxinha do Maracanã dentro dos jogos Flamengo e Fluminense. Foi um estouro de marketing. Foi, assim, uma baita jogada de marketing. Foi muito legal. Isso aumenta a visibilidade do produto, a visibilidade da marca. Posicionamento. Posicionamento sensacional, cara. É lindo, assim. Quem não conhecia, passou a conhecer. Foi um negócio muito legal. E aí, eu disse assim, cara, porra, agora a gente botou o sarrafo lá em cima. Qual a próxima agora, né? Mas, assim, muito legal. A gente começou a mexer nisso e tem outras frentes vindo aí, né? A gente tá trabalhando nisso para trabalhar em outras coisas. Mas, cara, de novo, a gente sempre correu atrás. A gente sempre procurou, né? Acho que... E o Lecador segue trabalhando, as coxinhas B2B estão funcionando, o Maracanã está funcionando. Cara, o Maracanã, em um dia de jogo, você tem o consumo de 15 dias de uma loja de coxinha. Uhum. Cara, sai muito. E assim, os caras da Valeu, que são acessionários do Maracanã, são super parceiros, ajudam pra caramba. A gente adesivou nas vitrines. Os caras trabalham junto, a gente tá sempre olhando os jogos, né? Que trabalho, que é o Maracanã, né? Mas é mais barato, assim, os caras... Não, cara, me ajuda aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Tem uma ação assim. Vamos ter uma ação agora, dia 18, da Coxinha Solidária. Onde a gente vai, do valor arrecadado do Maracanã, vai levantar grana e vai doar para uma ONG. Pô, cara, pecado eu não sabia, eu não lembro o nome agora da ONG. Mas para ajudar. Porque, de novo, não basta... É isso mesmo. Tem que poder ajudar. Né? Então, vamos fazer por onde? A gente faz a arrecadação de alimentos. Você também agora, também a doação em valor com base na receita dos jogos do Maracanã. O Maracanã topou pra caramba, já divulgou o negócio. A Valeu divulgou o negócio. Então, assim, vamos dar visibilidade pro negócio, né? Dá pra fazer, longe de fazer só marketing barato, cara, eu acho que é legal você poder ajudar as pessoas que precisam. Não tenho dúvida. Falando em ajudar as pessoas que precisam, a gente tem que falar sobre o terceiro assunto, terceiro ponto, que foi a criação do CEASP, que eu estou desde o início com vocês. Né? A gente começou, meu pai teve uma ideia lá atrás, você acompanhou desde o início isso, em montar uma central de distribuição de alimento, né? Em São Pedro da Aldeia. É a maior do Brasil hoje, privada. E aí, de novo, vou procurar quem eu vou procurar que conhece bem de formatação, instrumental jurídico, eu fui atrás de vocês. Você e da Dinossauro, Jussara. E, cara, Jussara ajudou pra caramba. Jussara é parceiríssima. Fizemos um trabalho, o negócio saiu do papel, cresceu, deu frutos.
E tá desenvolvendo, né? Não é fácil você fazer um negócio do zero, criar um negócio Até novo. maturar é difícil. É. Mas o negócio importante que a gente fez é que a gente, de novo, fuçando e procurando otimizar o negócio e melhorar, a gente criou o primeiro hub food tech do Rio de Janeiro, né? A Jussara foi... A Jussara, para quem não conhece, é sócia do André. Foi pioneira nisso, né? A gente montou uma central de serviços para o agricultor familiar, para entregar qualidade, entregar uma melhora de vida para ele, para entregar capacitação para eles. Estamos fazendo um trabalho legal, um trabalho com o banco de alimentos, que também está junto disso, né? A gente conseguiu juntar e atender as famílias que precisam. É mais uma forma da gente devolver para o mundo, que o mundo dá para a gente. Eu acho que é importantíssimo isso. E a gente tentar orientar e educar as pessoas. A gente faz curso para a escola pública, a gente faz uma série de coisas, de ações que a gente pode ajudar, tudo virado para a agricultura familiar, né? Mas, de novo, tudo com base e com uma retaguarda que eu tenho que ser grato a vocês por estarmos juntos aí esses anos todos. Ajuda pra cacete. A gente tem a ideia, mas não adianta só ter ideia, tem que saber fazer. Tem que procurar quem saiba fazer para te dar um caminho, né? Eu acho que isso que fica de lição, né? O burro aprende errando, o esperto aprende com o erro do burro. Então, assim, se alguém já fez isso, qualquer coisa, e fez errado, eu vou saber por que o cara fez errado. E vou procurar quem sabe fazer. Não adianta você achar que vai sozinho tocar o negócio, que existe gente com capacitação para te ajudar, capaz e bem hábil para isso. Eu acho que estou fazendo um jabá de vocês aí. Eu acho que é importantíssimo procurar uma empresa que consiga entregar isso. Tá? Vocês têm toda a capacidade para isso. Eu sempre advogo a favor. Cara, não sabe, procura quem sabe fazer. Procura quem sabe fazer. Que você vai ter muito menos dor de cabeça para fazer do que você simplesmente chegar e começar do zero o negócio. Você vai se conectar com pessoas diferentes, vão te dar ideias diferentes, vão te dizer o que funciona, o que não funciona, por que funciona, por que não funciona. Agora, se você quer continuar errando, o problema é seu. É da tua cabeça. Mas eu sugiro sempre isso. Cara, procura quem faz. Com certeza. E procuramos sempre conectar quem precisa. Não, realmente esse empreendimento da família, né, Scaramboni, é um empreendimento ímpar. A gente, obviamente, tentou e tenta ajudar da melhor forma possível e que vai gerar e já está gerando bons frutos e ajudando o nosso país a fomentar negócio, a educar, a capacitar, enfim, realmente o projeto é muito, muito interessante. E voltando para a Lecador, Gustavo, hoje são quantas lojas? Entre próprias 33. e franquias? E o negócio tá engraçado, né? A gente buscando formas de diversificar, a gente começou esse ano, um franqueado de eventos. Estamos com 2 hoje. Muito bom. E é um negócio que, de novo, eu não tenho expertise. Eu entrego para quem sabe. Então, a gente fechou 2 parcerias com 2 operadores de eventos, um no Rio Centro, um no Expomag. E, cara, tá dando super certo. As pessoas reclamam assim, pô, você não estava aqui antes, não tinha evento. E, cara, assim, o público é ávido por comer num evento desse, um produto gostoso. E tem pouca variedade, então é fundamental. Isso é muito bom. Cara, eu fui a um evento de food truck em São Paulo. Eu esperei 40 minutos para o hambúrguer ficar pronto, cara. Absurdo. É prático, é rápido. E quanto mais evento a gente gerar para a cidade, mais vai rodar, mais vai funcionar. E é o que o Gustavo falou. Ele é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, como nós. Né? A gente, obviamente, respeita e trabalha fora do Rio, mas a gente tem que ajudar a cooperar para a gente melhorar cada vez mais a nossa cidade, né? Porque
uma cidade igual a essa não existe. Um show da Lady Gaga aí com 2.200.000, sei lá, cada um fala um número, é uma coisa... Fomenta, cara. Fomenta. Fomentou e gerou uma receita muito, muito positiva, sim. No acho que foi R$40 por cada real investido. Exato. No turismo, no transporte, nos restaurantes, nos bares, nos shopping centers, né? Enfim, uma infinidade de negócios que a gente tem que ajudar mesmo e cada vez enaltecer mais quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito. E aí, Gustavo, a gente acompanha a franquia Lecador, né? E a gente vê a preocupação que você tem, que o seu time tem, de tentar fazer, obviamente, porque nem sempre a gente consegue fazer o ideal, mas a gente tenta sempre estar evoluindo e melhorando, de uma maneira que a gente consiga dar um suporte aos franqueados. Óbvio que também não depende só do franqueador. O franqueado tem muito papel, tem um papel importantíssimo nessa relação e tem que ficar muito claro, e eu falo muito isso, é que o papel do franqueador é planejar. O papel do franqueado é operar. O franqueado não pode ficar esperando que o franqueador vá para dentro da operação dele, vá para dentro da loja dele, para operar, porque isso não é atribuição do franqueador, e sim do franqueado. E eu vejo que vocês estão cada vez mais profissionalizando, né, vamos dizer assim, o segmento de franquia, porque é um canal, como você falou aí, do supermercado, como você falou das franquias de evento, como você falou aí do Maracanã, é um canal de distribuição importante, até mesmo porque no posicionamento da marca, eu acho que é um dos que mais puxa, né, para você fortalecer a imagem da tua marca. Em cima disso, o que você pensa aí, como é que vai estar a estratégia para os próximos anos da Lecador? Óbvio, você já abriu aí, que tem outros projetos, já foi para essa vertente, mas quando a gente fala do ponto de venda, né? O ponto de venda, com essa mudança que você fez do PDV para o PDX, que eu digo, né? Do ponto de venda para o ponto de experiência, é fundamental. Mas como você vê a Lecador nos próximos anos nos pontos de venda? André, tem o lance do... Esqueci o nome do cara que falou isso, um americano, do We-Factor, né? E aí ele fala do relacionamento com o franqueado. A gente começou a franquear em 2019. E aí as primeiras lojas agora completaram 5 anos. Então a gente está amadurecendo um relacionamento. Tem um estudo engraçado, né? O brasileiro não se acha burro, não se acha feio e se acha engraçado. Então, qualquer coisa que venha diferente do que você pensa, você torce o nariz. Isso aí. Naturalmente, tá? E você tem que convencer a pessoa, cara, ó, por A mais B que isso aqui funciona, ou por que não funciona. E aí, a forma da gente... a gente começou a mudar muito, focar muito em experiência e atendimento, treinamento. A gente começou a dar palestras de treinamento de venda. No início, as pessoas torciam o nariz. Ah, mas ele não entende da minha marca, não entende da minha loja. Minha loja não entendo eu. Assim, gente, nem tudo a gente vai acertar. Mas a gente está tentando focar no melhor possível. E alguma coisa vai te pegar nessa reunião, nessa palestra, nessa apresentação, que você pode aproveitar na sua equipe. Você pode trazer para eles. Você falar sobre o padrão Disney de atendimento. Ah, mas eu não sou Disney. Cara, alguma coisa você pega dali. Você pesca e você consegue trazer para o seu time. Entendeu? Então, assim, a gente está evoluindo sempre, desenvolvendo o relacionamento com eles, se tornando cada vez mais conhecido, porque você realmente... 5 anos é muito pouco tempo, né, de relacionamento com eles. Até para você lidar com pessoas. E aí, assim, mudaram, as pessoas estavam no meio do caminho, óbvio. E aí, quando você muda, é que nem se trocar um namorado, uma namorada nova. Você precisa conhecê-la de novo, tem que estreitar laços. Não é tão fácil, não é tão rápido. Mas a gente hoje, mais ou menos, já sabe como funciona, sabe como é cada um. A gente hoje já está mais experimentado. A gente hoje evita alguns problemas que a gente teve no passado. Como, por exemplo, hoje, você para assinar... Hoje,
para assinar um contrato de franquia com a gente, ele deve ser pelo menos 20% mais difícil que era lá atrás. Hoje eu peço para a pessoa fazer um test drive numa loja. Ah, mas você abre a sua loja pro cara? Sim. Porque eu prefiro que ele, em 3 dias, ele veja se é isso que ele quer ou não. Se ele tem aptidão ou não. Perfeito. E aí a gente descobre quem é a pessoa em 3... Dá pra gente ter uma noção de quem é a pessoa em 3 dias. E aí evita a fadiga, cara. Porque, assim, é um relacionamento. Uma vez que você assinou um contrato de franquia, é um relacionamento duradouro, bom ou ruim, mas vai ficar. Então, assim, você já conhece com a pessoa assim, cara, tem certeza que é isso que você quer? Né? É isso mesmo? Não iria por aí. Então, a gente hoje tenta acertar mais do que errar. Eu acho que é importantíssimo focar, como você perguntou, focar em treinamento, experiência e tecnologia. Perfeito. Tá? Sempre buscando otimizar processo, melhorar custo e melhorar rentabilidade. Eu costumo falar que o lugar de franqueado ou é com a barriga no balcão ou é numa sala de aula. É o treinamento. Quanto mais treinado, o franqueado vai se sentir abraçado e, consequentemente, também vai melhorar o resultado. Sim. Por quê? Nós temos que aprender todos os dias. Por mais que seja enfadonho, vou fazer esse treinamento de novo desse assunto, toda hora você tem uma percepção diferente, você ouve de uma forma diferente e você aprende. E aí você realmente vai melhorando o resultado. Gustavo, a gente está aí próximo de encerrar e o Gustavo a gente está com um projeto novo lá na empresa que, da mesma forma que a gente fez o curso de empreendedorismo no varejo, onde a gente pegou artistas de 40 a mais, que já viraram empresários, muito também doido empreendedores. Aquilo, muito doido. E que, em cada capítulo desse livro, que era um curso que eu tinha presencial, eles começaram a dar aula comigo. E aí surgiu a ideia de fazer a mesma coisa com o livro de franquia, com o mercado de franquia. E aí, o insight que nós tivemos? Vamos pegar, principalmente do Rio de Janeiro, né, porque a gente está aqui por questões de facilidade o Rio de Janeiro. E fortalecer as marcas do Rio. Vamos pegar os melhores caras, porque esse cara que está aqui tem esse perfil aí grosso, não sei o quê, mas ele tem uma capacidade incrível, formação fora do país. Ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é a humildade e o respeito. Eu falo toda hora isso aqui, e o Gustavo é um cara desse, que é humilde e respeita, mas ele tem um grau de conhecimento muito grande. E uma das marcas, voltando aqui ao livro, cada capítulo do livro, a gente convidou uma marca para dar aula com a gente. E uma das marcas que a gente convidou foi a Lecador e o Gustavo, que vai dar essa aula para a gente. Sou zero professor para dar aula, hein? Mas aí eu queria, Gustavo, que você falasse um pouquinho do que você entendeu desse projeto, o que você, se é bacana, se é inovador. Fala um pouquinho do nosso projeto. André, quando eu comecei, quando mais remotamente você começou, se a gente tivesse tido acesso a esse tipo de material, meu Deus, a gente teria cortado, tava voando, pulado hoje. muitas casinhas dessa história. Exatamente. E aí, como o pai fala, né? O burro aprende errando, o esperto aprende com o erro do burro. Cabe às pessoas terem a clara evidência de entender que, cara, o material tá aí para você estudar e dar um salto, já sair na frente da concorrência. Você não aprende se você não quer. Porque, assim, o teu amiguinho do lado quer tanto ou mais do que você. E aí, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Meu pai falou assim, cara, você vai começar a trabalhar agora porque você já vai saltar na frente dos teus concorrentes. A mesma coisa vale para isso, tá? Você tem uma enciclopédia de conhecimento, casos e mais casos, que fala sobre N fatores, casos, experiências, assuntos que pode ajudar qualquer um a ler aquilo ali e aprender e já sair na frente. Eu estava conversando com meu tio esses dias e ele falou, Gustavo, quando meu pai saiu da música, ele falou, Gustavo, teu pai se trancou no quarto uma semana e decorou
a enciclopédia da IOB. IOB, eu acho. Era IOB que tinha, né? O IOB. Que era um... Cara, era tipo uma Barça de administração. E ele, assim, o teu pai fez um curso de administração em uma semana. Ele comeu os livros todos. Então, assim, teve que ler pra caramba. Mas é um negócio muito teórico, muito técnico, muito cansativo. Quando você tem pessoas contando casos da vida real, casos do que aconteceu, eu acho que você consegue pegar muito mais facilmente. Você consegue ver, tá defasado, o mundo é outro. Claro que é, cara, mas assim, a história se repete. Tem que evoluir. A história se repete. Os princípios são os mesmos. Lei da oferta e da procura sempre teve, sempre vai ter. Então, assim, você consegue adequar para diferentes cenários, diferentes situações. Dá para você aproveitar tudo que você está lendo e aprendendo, estudando, entendendo e, cara, sair na frente. Eu acho que esse projeto é sensacional, do curso de varejo, tá? Do livro, das aulas. Eu acho que isso ajuda pra caramba. Eu acho que tá disponível isso para as pessoas e a pessoa não querer assistir, não querer aprender, porra, desnecessário. Burrice. Gustavo, queria agradecer. Gustavo é um cara extremamente generoso. Por várias vezes ele conversa com as marcas menores, ele dá direcionamento, que isso é que eu acho que também é uma função nossa, uma função dessas marcas que já estão em outro patamar, né? Porque quantos anos de... 43 anos de marca, não é fácil, André, não é à toa. Eu acho que a gente não é melhor ou pior ou diferente de ninguém. Somos como qualquer outro. Tem que trocar, cara. Exatamente. Todo dia você aprende uma coisa diferente. É isso mesmo. Gustavo, queria agradecer a tua participação. Obrigado você. Como sempre, aceita os nossos convites, aceita as nossas loucuras, né? E está ajudando a gente a tentar construir aí um Rio de Janeiro melhor, um país melhor. Convida que eu volto. E é isso aí. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Gustavo, obrigado, um beijão para você. Beijo pra você. Valeu, obrigado, irmão.